Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 17 e 18. O cajado de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles, para cada casa patriarcal, um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida, na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá, assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor, na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados, e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra minha pessoa, e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim, de fato, o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda, morrerá, seremos levados à destruição até o último de nós. A obra dos sacerdotes e levitas. Então Yahvé disse a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faz igualmente reunirem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam, a ti e aos teus filhos, quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu, pessoalmente, escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente, dedicados a Yahvé a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. Ofertas aos levitas e sacerdotes. E o Senhor falou novamente a Arão: Eis que eu pessoalmente tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas, sejam oblações, ofertas de cereais, seja expiação de pecado, seja de sacrifício de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos, todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti, e a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite,
todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos das suas colheitas, que trazem a Yahvé, te pertencerão. Todo aquele que estiver puro, na tua casa, poderá comer dele. Tudo aquilo que em Israel for anátema, consagrado a Deus, será para ti. Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá, tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem e, igualmente, farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Estes voltarão, mediante pagamento, a pertencer à pessoa que os ofereceu. O pagamento do resgate pelos meninos deverá ser feito a ti quando eles tiverem 1 mês de idade, e o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas no total, de acordo com o peso padrão do santuário em que o ciclo corresponde a 12 gramas por barra de prata ou 20 guerais. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o sangue delas sobre o altar e queima a sua gordura como uma oferenda preparada no fogo, de aroma aprazível a Yahvé. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito que será apresentado como oferta movida, e a coxa direita. A partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal perene e inquebrantável que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. A parte dos levitas. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Mais tarde, disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido, e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. A partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal perene e inquebrantável que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. A parte dos levitas. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Mais tarde, disse o Senhor a Moisés:
Comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Iave, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido, e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Iave de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as oferendas que receberdes retirareis a parte de Iave, do melhor de todas as ofertas retirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família, é o vosso salário pelo vosso serviço da tenda do encontro. Não sereis culpados de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis os bens e ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhas a pecar e morrais. Marcos 16. Jesus é ressuscitado. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. E questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Veide o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Jesus aparece primeiro a Madalena. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Jesus aparece a outros 2 discípulos. Depois Jesus apareceu, em uma outra forma, a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então, eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Jesus aparece e ordena aos discípulos. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Salmo 55. Súplica do perseguido. Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim, temor e tremor me invadiram, e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto.
procuraria, às pressas, um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite, fazem rondas sobre muralhas. Lá dentro, maldade e crimes. A destruição impera dentro da cidade, a opressão e as fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria, não é um adversário que se levanta contra minha pessoa, eu dele me defenderia, mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará, pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir e não têm o temor de Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados profanou sua própria aliança. Sua fala é mais macia que a manteiga, contudo a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como o punhal. Entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. No entanto tu, ó Deus, farás descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que lhes estavam reservados. Eu, porém, deposito toda a minha confiança em ti. Provérbios 11, versículo 7. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada.